Ok, vamos lá, matemática financeira, juros compostos, conceitos e definições. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, chegamos para mais uma aula juntos. Que legal, que alegria ter sua companhia. E claro, aqui estou de novo, professor Brian, pedindo licença para entrar na sua casa, onde quer que você esteja, viu? Levando o meu trabalho e a prova concursos até você, legal? Bom, nessa aula vamos dar mais um passo da nossa formação em matemática financeira e falar para você um pouquinho mais sobre a modalidade de juros compostos, legal? É importante que você tenha um pré-requisito para assistir a essa aula, que é justamente entender a modalidade de juro simples. Geralmente os editais, eles colocam o juro simples e também o juro composto e fazem esse dueto aí. Então é importante saber o simples para depois entender o juro e desconto composto, beleza? Então fica a dica. Já assistiu a aula de juro simples? Já assistiu? Beleza, então vem comigo porque agora a gente vai mexer com o juro composto, beleza? Bom, vamos começar. Eu gosto muito de começar a minha aula de juro composto com essa frase de Albert Einstein, que diz o seguinte, olha, o juro composto é a maior invenção da humanidade, porque permite uma confiável e sistemática acumulação de riqueza. O juro composto é a maior invenção da humanidade, porque permite uma confiável e sistemática acumulação de riqueza. Bom, por que ele disse isso? Porque o juro composto, ele tem como definição o ser o juro aplicado sobre o montante. Isso é juro composto, é o juro aplicado sobre o montante. Mas o montante, ele inclui juros. Exatamente por isso que é o conhecido como juros sobre juros. Ou seja, todos os períodos, todas as vezes que você aplica o juro, você já está levando em consideração a dívida anterior. E é aí que a coisa começa a crescer de uma forma que é uma forma exponencial. Cabe lembrar você, então, que toda vez que você pensa no juro composto, você atualiza o juro a cada período. Vamos trabalhar com o período de meses, que eu acho que fica mais fácil da gente entender. Então vamos lá. Vamos considerar um capital de R$10.000, perfeito? E vamos considerar uma taxa de 10% ao mês. Legal? Muito bem. Vamos avaliar o seguinte, olha. Vamos fazer uma coluna onde nós vamos colocar o tempo, beleza? Uma coluna para o tempo. E aqui vamos colocar uma coluna para os juros e uma terceira coluna para o montante. Legal? Tempo, juros e montante. E avalie comigo, olha. No tempo zero, naturalmente, você vai ficar, não deve nada, você nem levou o dinheiro ainda, e portanto a sua dívida, o seu montante, equivale ao capital que é R$10.000. Já no tempo 1, já um mês depois, vou pegar tempo em meses, ok? Um mês depois, chegou a hora de você pagar a primeira parte dos juros. Como o juro incide sobre o montante, e o montante é 10.000, 10% de 10.000 são R$1.000. E R$1.000 vão fazer a sua dívida evoluir de 10.000 para R$11.000. É muito importante que você lembre que na primeira capitalização, ou seja, na primeira vez que você for colocar juros, o resultado que você encontra na modalidade simples é o mesmo resultado que você encontra na modalidade composta, na primeira capitalização. A partir daí, a coisa começa a mudar. Olha só, o juro simples é o juro aplicado sobre o capital, ou seja, a referência sempre são o valor inicial, sempre é esses R$10.000. Já o juro composto é o juro aplicado sobre um montante. Se você tem um novo montante, se inclui aí uma nova cota de juros. Repare, no segundo mês, você vai pagar o juro não sobre o que você emprestou, e sim sobre o que você deve. A diferença é que 10% de R$11.000 vão ser R$1.100. E, portanto, a sua dívida vai ser basicamente os 11.000 mais os 1.100, que vai a 12.100, me perdoe. Legal? Ou seja, você tem uma nova dívida, uma nova cota de juros. Já no terceiro mês,
você não vai pagar juros nem sobre os 10 mil, nem sobre os 11 mil, e sim sobre o montante que você deve, 12.100. 10% de 12.100 são 1.210, e quando você fizer essa conta, a dívida é atualizada para 13.310. Viu por que o Einstein falou? É uma sistemática e confiável maneira de fazer riqueza. Porque agora, no próximo mês, no quarto mês, você vai pagar 10%. Mas olha que loucura, você emprestou 10 mil reais, mas no próximo mês você vai pagar 10% de 13.310. Só de juros são 1.331. E quando você fizer essa conta, a sua dívida é de 4.641. Entenda que essa modalidade, ela é muito rentável à medida que o tempo aumenta. Quanto mais tempo se passa, maior vai ficando o montante e naturalmente maior vai ficando os juros. Muitos matemáticos e historiadores falam que o juro composto serviu como modelo a não ser seguido. Era exatamente o jeito incorreto de se cobrar juro. Mas como ele é muito mais rentável que a modalidade simples, o sistema bancário trabalha e usa a modalidade composta. É por isso que as taxas ficam enormes e é por isso que os valores tornam-se praticamente impagáveis a longuíssimo prazo. Não é difícil de você ver pessoas que são muito endividadas graças a esse regime de juro composto. Quanto mais você deve, mais juros você paga e mais impagável torna-se as contas. Legal? Assim como o juro simples tem a ver com progressão aritmética, o juro composto tem a ver com progressão geométrica. Todo mês, neste exemplo, você coloca 10% de juros. E como você está colocando em relação ao mês anterior, nesse caso, você está multiplicando por 1,10. O 1 é o 100% e o 10 é do 10% a mais, multiplicando por 1,10. Você pega o mês anterior, multiplica por 1,10. Isso é uma progressão geométrica. Assim como o juro simples é linear, o juro composto ele é exponencial. Ou seja, existe uma letrinha no expoente. E é exatamente daí que vem a fórmula. Para você descobrir o valor no futuro, o valor do montante, o que você vai fazer? Vamos lá. Para descobrir o valor no futuro do montante, você vai pegar o capital, vai fazer 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, na modalidade de juros simples, é multiplicado pelo tempo. Na modalidade de juro composto, é elevado ao tempo. Vamos fazer uma perspectiva gráfica. Olha só, no eixo X eu tenho o tempo, no eixo Y eu tenho o valor futuro, que é a mesma coisa que o montante, legal? Então, vamos lá. A partir do valor presente, que é o capital, nós temos duas maneiras de fazer o dinheiro crescer. Jeito número 1, crescendo de forma linear e constante. Toda vez que cresce de forma linear e constante, é exatamente a modalidade de juro simples. Agora, quando cresce de forma exponencial, é o que prevê a modalidade de juro composto. Repare que ambos partem de um mesmo capital. E chega uma hora que eles se encontram. É exatamente na primeira capitalização. Na primeira capitalização, como o montante é igual ao capital, tá vendo aqui, ó? Na primeira capitalização, o montante é igual a capital. Ou seja, a primeira vez que você aplica os juros, o resultado é o mesmo, seja na modalidade simples, seja na modalidade composta. Agora, a partir daí, a partir da primeira capitalização, é visível só olhando para o gráfico que a curva exponencial é muito mais acentuada e produz resultados muito maiores. O juro composto é muito maior que o juro simples à medida que o tempo vai aumentando.
Agora, se você pegar antes da primeira capitalização, os juros simples são maiores que os juros compostos. Moral da história: tome cuidado com questões teóricas de matemática financeira, aonde eles vão tentar te enganar. Eles vão falar assim: olha, o juro composto é uma forma cruel, absurda de se cobrar juros que deixam os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais... Beleza. E aí ele vai tentar te seduzir a marcar alternativas que dizem assim: olha, o juro composto sempre é maior que o simples. Não, não é verdade. Na primeira capitalização, o juro composto é igual ao juro simples. Depois da primeira capitalização, aí sim, o juro composto é maior que o simples. Para ser honesto, quanto mais períodos se passarem de tempo, maior vai ser o juro composto. Isso é verdade, ok? Mas essa história que sempre não é verdade, beleza? Muito bem, vamos em frente. Lembre-se, ó, na primeira capitalização, os juros simples são iguais ao juro composto. Para períodos maiores do que um, aí sim, os juros compostos são sempre maiores. Para períodos menores do que um, lembre-se que o juro simples é maior que o juro composto. Legal? Bom, falando desses conceitos básicos e definições básicas, vamos treinar e conhecer as fórmulas. Lembrando que as regras que eu disse lá no juro simples são válidas aqui no juro composto. Toda taxa em porcentagem deve estar dividida por 100 e o tempo e a taxa devem estar na mesma unidade, beleza? Lembra disso? Vamos nessa, ó. Eu quero saber qual é o juro composto produzido por um capital de R$1.000. Durante um trimestre, a taxa de 10% ao mês. Então, vamos lá. Eu tenho um tempo de um trimestre, mas a taxa é de 10% ao mês. Perfeito? Note, a fórmula não tem bola de cristal. Ela não vai adivinhar que aquele 1 é em trimestre e que a taxa é mensal. Agora avalie comigo, olha, se você está esperando um trimestre, quantos meses você vai ganhar dinheiro? 3 meses, né? São 3 meses. E aí, você vai nessa, ó, montante é igual a capital, 1 mais a taxa, elevado ao tempo. O juro composto, via de regra, dá mais trabalho de se calcular que o juro simples, porque são mais contas para se fazer. Mas a ideia é sempre pegar o percentual, dividir por 100, nesse caso vai dar 0,1 e manda para a fórmula, ó, montante é igual a 1.000 vezes 1 mais 0,1 elevado ao tempo 3. Como eu disse, dá mais trabalho o juro composto do que o juro simples, porque você vai ter que fazer a potenciação. E quando você faz 1,1 elevado ao cubo, é 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. Como eu disse, dá bastante trabalho. Como eu tenho 3 casas após a vírgula, eu posso eliminar os 3 zeros. Ó, vai ficar 11 vezes 11 vezes 11. Perfeito? Quando você faz exatamente esse valor, 11 vezes 11 vezes 11, dá 1.331 resultado, e aí você tem que pensar que esse resultado é o montante, perfeito? Mas ele não quer saber o montante, ele quer saber o juro. Olha a pegadinha ali de marcar a letra B? Não, ele quer saber o juro. O que é o juro? É o valor no futuro, 1.331, menos o valor no presente, que é 1.000. Por isso, 331 é o juro e 1.331 é o montante. Vale a pena lembrar que tem que ficar atento à pergunta também, beleza? Bora para mais uma, vamos lá? Mais uma questão, ó. Uma aplicação de R$30.000 a uma taxa mensal de 4% no regime de juro composto ao final de um bimestre gera um acumulado, um montante de quanto? Veja, de quanto eu estou falando do capital mesmo? 30.000. Qual é a taxa em questão? A taxa é de 4% ao mês. Qual é o tempo que você vai esperar?
é um bimestre. Mas peraí, quem espera um bimestre está esperando 2 meses, perfeito? Gera um montante de quanto? Vamos nessa. Montante é igual a capital, 1 mais a taxa elevado ao tempo. Qual é o capital mesmo? 30 mil reais. Qual é a taxa? 4%, 0,04. E qual é o tempo? 2. Como eu disse, aqui você tem mais trabalho, porque 1,04 ao quadrado é 1,04 vezes 1,04. Dá para eliminar os duas casas após a vírgula com os zeros que você tem. Então vai ficar 3 vezes 104 vezes 104. Mas daí não tem jeito. Uma hora você vai ser obrigado a fazer continhas. 104 vezes 104 vezes 3 dá 32.448. 32.448 é a nossa resposta correta, que aparece aqui na letra C. Então, o problema do juro composto é que você tem que fazer potências. Por isso, muitas vezes a banca vai te dar algumas informações para te ajudar na conta, porque as contas podem ser muito extensas e dar muito trabalho, tá? Vamos para frente, vamos lá. Eu quero saber agora qual é a taxa de juros mensal composto que faz com que 1.500 se transforma em 1.653,75 em 2 meses. Vamos lá? Eu sei o valor no futuro. O montante é 1.653,75. Sei qual é o valor no presente, 1.500. Sei que para isso acontecer, vão se passar 2 meses. O que eu não sei é a taxa, legal? Como fazer? Vamos lá. Montante é igual a capital 1 mais a taxa elevado ao tempo. Qual é o montante? 1.653,75. Qual é o capital? 1.500. Qual é a taxa? Não sei. E o tempo é 2. Essa questão da Getúlio Vargas vai dar bastante trabalho para resolver, não porque a fórmula mudou e não porque ela é mais difícil que as outras, e sim pelo trabalho braçal de fazer contas. Ó, pega o 1.500 e mande para o outro membro dividindo. Então vai ficar 1.653,75 dividido por 1.500 é igual a 1 mais a taxa ao quadrado. Aqui está o trabalho. Vamos deixar 100 vezes maior em cima e embaixo para facilitar a divisão. Então vai ficar 16,5375 dividido por 1.500 com mais 2 zeros, igual a 1 mais i ao quadrado. Note, não é uma divisão fácil. 165.375 dividido por 150.000 vai deixar como resultado 1,1025, que é igual a 1 mais i ao quadrado. Legal? Veja, quando você tem um cara elevado ao quadrado, para simplificar algo que está ao quadrado, para o outro lado vai ser a raiz quadrada. A raiz quadrada de 1,1025 é igual a 1 mais i. E aí é outro desafio. Como que eu, na calculadora eu erro? Como que eu vou fazer a raiz quadrada de cabeça? Pois é, esse valor em especial, 1,1025, é exatamente a raiz quadrada de 1,05. É legal você saber, e aí eu falo, cara, você que está estudando forte em matemática financeira, comece a saber alguns valores de cabeça. Por exemplo, 1,505 ao quadrado é 1,1025. É um valor muito, muito, muito cobrado, não só em provas da FGV, outras bancas usam bastante, e aí você começa a ter essa memória de cálculo para te ajudar, porque esse valor cai muito, legal? E aí você vai ter 1,05 menos 1 é igual a taxa, 0,05 é igual a taxa, multiplicando por 100 é 5% ao mês. Resultado que aparece aqui na letra
B. Eu sei que é chato, eu sei que não é o que você gostaria de saber sobre o juro composto, ter que decorar valores, mas eu espero que você entenda. Nesse mundo da matemática financeira, os valores se repetem com muita frequência e é muito comum aparecer esse 1,1025 aí, beleza? Vamos fazer o seguinte agora? Para, respira, levanta, toma água, se recupera desse baque e já já a gente volta com mais aulas para você e, claro, mais matemática financeira, tá bom? Um ótimo estudo a todos, galera. Um forte abraço. Tchau, tchau.